E a gente estava falando aqui de uma declaração que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes e complementada pelo ministro Dias Toffoli na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes dizendo que a Constituição e a lei da magistratura são suficientes para regular a atividade dos magistrados e que, inclusive, magistrados podem ter fazendas, magistrados podem ser sócios de empresas, magistrados podem ter uma série aí de atividades econômicas, desde que não firam essas duas regras aí, tanto o Código da Magistratura como a Constituição. E é claro que chama a atenção porque Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são dois personagens que aparecem ligados ao caso do Banco Master. Alexandre de Moraes, porque o escritório de advocacia da esposa dele trabalhou para o Banco Master, e Dias Toffoli, porque é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal e fez o que fez, decretando sigilo, botando ali acariações, viajando em jatinho de advogado que é ligado ao diretor do Banco Master, enfim. Tem o caso do resort também, dos irmãos de Dias Toffoli, que também tem sociedade com o Banco Master, enfim, são dois personagens que estão envolvidos nessa história do Banco Master aí de uma forma ou de outra. E para falar de Banco Master, a gente tem também notícia aqui de que o senador Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, apresentou um plano de trabalho iniciado hoje por um grupo de membros dessa comissão que vai acompanhar as investigações sobre a derrocada do Banco Master. Quer dizer, o Renan Calheiros, na verdade, o que ele está fazendo, ele cria uma CPI paralela. Enquanto estão lá brigando para vai ver se tem CPI na Câmara ou se tem uma CPI mista envolvendo Câmara e Senado, o Renan Calheiros criou a CPI dele para acompanhar as investigações do Banco Master. E ele já falou hoje que a comissão vai enviar questionamentos até o presidente Lula e também vai tentar se reunir com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O presidente Lula, porque o presidente Lula teve reuniões com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e o presidente do Banco Central, por motivos óbvios. O Banco Central foi quem liquidou o Banco Master. Resta saber se não demorou um pouco mais do que deveria. Para nos ajudar a compreender esse imbróglio todo do Banco Master, quem está aqui com a gente é o colunista do UOL e economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto. Felipe Salto, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É um prazer sempre te receber. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer estar aqui com vocês também. A gente conversou, se não me engano, Felipe, acho que foi até na semana passada no Poder e Mercado. Você esteve aqui conosco no estúdio. De lá para cá, já apareceram tantas novas informações sobre Banco Master, sobre uma teia gigantesca de fundos, e envolvendo também BRB, envolvendo a Fictor, que foi aquela empresa que acaba, inclusive, de pedir como é que se chama? Recuperação judicial, enfim. Ajuda a gente a entender um pouco esses últimos acontecimentos e também a entender o que o Senado, de repente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode fazer em termos aí de acompanhamento de investigação também. Olha, o que está acontecendo agora é o desdobramento político de todo o caso, né? E óbvio que, como você bem colocou, estão aparecendo fatos novos também derivados do caso principal. O que precisa haver é uma investigação técnica adequada, respeitado o devido processo legal. E no caso do parlamento, é natural também que os atores políticos se movimentem para organizar comissões de inquérito, para convidar autoridades ou convocar para se pronunciarem, né, a respeito do caso. O que precisa ter cuidado é que é preciso separar o joio do trigo, né? O presidente do Banco Central e o Banco Central agiram corretamente ao liquidar a instituição. E forças contrárias a isso se levantaram, não vamos nos esquecer. Essa é uma dimensão importante dessa discussão. O outro aspecto que eu diria é que a gente precisa discutir a sério os avanços na regulação do sistema financeiro. E não só do ponto de vista de legislação, que é bastante extensa e ostensiva também, mas o que está faltando na fiscalização? Como melhorar essa tempestividade
essa capacidade também de atuação dos órgãos competentes, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e o próprio Banco Central, né? E Felipe, a gente chegou inclusive a conversar sobre isso na semana passada. Uma das intenções da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o que declarou hoje Renan Calheiros, é que um dos objetivos desse grupo de trabalho é justamente aperfeiçoar essa questão da regulação do mercado financeiro, mas fortalecendo a atuação do Banco Central. Esse é o melhor caminho ou seria melhor fortalecer as autarquias como a CVM? As duas coisas. Eu entendo que a Comissão de Assuntos Econômicos tem prerrogativas e tem legalmente a capacidade de atuar nessa questão. É preciso ter muita cautela, muito cuidado. O senador Renan Calheiros, que preside a comissão, é muito experiente. Acho que pode sim dar uma colaboração importante para trazer luz sobre essa questão. No mérito, eu avalio que tanto o Banco Central quanto a CVM precisam sim ser fortalecidos. Mas o segundo, né? A CVM tem aí várias questões que podem ser discutidas sobre processos de indicação, como está funcionando a direção do órgão, da autarquia, da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, também o corpo técnico, como é que está a questão de concursos. A gente vê hoje mesmo essa decisão do Congresso de aprovar matérias que dão reajustes e criam penduricalhos, né? Ao mesmo tempo em que você tem carreiras que deveriam ser guarnecidas e instituições que precisariam ser fortalecidas. Felipe, eu queria também te fazer uma pergunta. A gente viu há um tempo atrás, eu não lembro mais se foi na mesma operação que pegou a REAG, por exemplo, a questão daquelas contas bolsão, que não eram reguladas pelo Banco Central. A gente vê também na atuação da Fictor toda uma carteira ali que é disfarçada de fundo de investimento, mas que na verdade são cotas de participação em empresas e as pessoas ganham dividendos, que também não está regulamentado por nada. A sensação que dá, e olhando toda essa teia de fundos que a gente vê envolvendo o Banco Master, envolvendo o BRB, envolvendo o Fictor, a gente vê que a criatividade do mercado é grande e aparentemente a regulação não consegue acompanhar. É o caso de dar uma parada nisso tudo, refazer um pouco do arcabouço aí regulatório de todos esses fundos para que essa teia gigantesca que pode, no limite, ser usada até para esconder recursos ilícitos, para que isso não aconteça mais? A primeira coisa é que a lei precisa valer e tem que ser aplicada. Para a lei valer e ser aplicada, é preciso ter um corpo, uma burocracia permanente do Estado com capacidade e poder para realizar a fiscalização no devido tempo, com os recursos necessários e com a mesma, ou se possível, maior sofisticação do que esses atores que eventualmente tenham praticado esses ilícitos conseguem ter. Porque é evidente que a sofisticação do mercado financeiro, a incorporação de novas tecnologias e tudo isso é muito bem-vindo, é um bem público até, né? É bom para a população. A questão é o uso de subterfúgios contábeis e de outras artimanhas para vender produtos, vender terrenos na Lua, inflando o balanço com ativos também que não tinham o valor informado ou até representavam fumaça em muitos casos, né, para enganar os clientes, as pessoas envolvidas e criar tudo isso que nós estamos vendo agora. Então, é gravíssimo e o que precisa acontecer é um reforço desse poder de fiscalização e de aplicação da lei que já existe. E, claro, num segundo momento também o aprimoramento, quando necessário, se cabível, da legislação atual. O Beto Vasques tem uma pergunta para você, Felipe. Boa tarde, Felipe. Você comentava da atuação do BC, eu estou bastante de acordo, acho que o Banco Central se portou de uma forma bastante adequada. Porém, eu queria avaliação sua de 3 atores. Primeiro, a gestão anterior do Banco Central, porque se essa gestão foi bastante firme e cuidadosa, escrupulosa no cuidado com o Master,
A gente se pergunta o que aconteceu com a gestão anterior, que teve anos e anos, 4 anos, com o Master crescendo, florescendo, fazendo todas, né, essas operações financeiras no mínimo suspeitas, e nada aconteceu. Quer dizer, por que conseguiu esse beneplácito do Banco Central? Você avalia que houve incompetência, o Banco Central se portou bem, há indícios de algum tipo de associação do Banco Central? Qual a sua avaliação da gestão anterior do Banco Central? Segunda, o próprio ministro Haddad, eu vi outro dia comentando, defendendo que parte das atribuições de fiscalização saíssem da CVM para o Banco Central. Eu queria entender se você acha que esse tipo de medida pode ser interessante. Eu vi que você disse que tem que fortalecer ambas as instituições, mas ter mais atribuições ao BC e menos à CVM seria interessante, porque essa é outra pergunta. A CVM, eu vi notícias na imprensa esses últimos dias, teve uma série de alertas e uma série de expedientes do Banco Master e foi protelando, deu uma multa pequena, uma reprimenda, mas deixou a coisa acontecer. Quer dizer, será que também a CVM, qual a sua impressão? A CVM, será que foi no mínimo leniente nesse processo? E por último, com o Mauro no fim de semana passado, a gente dizia, né, Mauro? Você falou, puxa a pena, sai a galinha. Eu brincava, sai o galinheiro inteiro. Então eu queria, Felipe, embora seja importante que a política também avalie o que está acontecendo, mas até que ponto num congresso onde se diz que grande parte dos congressistas estavam sob suspeição no caso do Master, até que ponto que os próprios deputados, senadores investiguem o Master, sendo que eles podem ser parte dos beneficiários, até que ponto isso é profícuo, politicamente é legítimo, mas até que do ponto de vista da investigação, até que ponto isso não mais atrapalha que ajuda, porque vai transformar o Master num espetáculo, né, buscar culpados e vilões de um lado ou de outro, mas a investigação mesmo, até que ponto isso pode ser efetivo? Desculpa, já emendei um conjunto de perguntas, Mauro. Não, ótimo. Primeiro, sobre a gestão anterior, é muito cedo para dizer qualquer coisa. Acho que pode até beirar a irresponsabilidade a gente sair julgando o que o Banco Central fez ou não fez num determinado período. O fato é que dá para julgar esse evento de liquidação. Foi correto, foi duro, firme, e é o que deveria ter sido feito. Se dava para ter sido feito antes, não dá para a gente responder nesse momento. E não há também por que não acreditar na boa-fé e na boa intenção dos dirigentes que estavam lá na época. Até porque o Banco Central tem um histórico importante de atuação e de responsabilidade, não só dos servidores permanentes, mas também dos dirigentes que por lá passaram, né? Nas duas outras questões, eu entendo que não é uma questão necessariamente de passar atribuições da CVM para o Banco Central, mas de identificar quais são os eventuais problemas na estrutura, no funcionamento, no orçamento, nos recursos, em toda a gama de estruturas que a CVM tem hoje e que poderiam ser corrigidos, né? Corrigir essas brechas e fortalecer o órgão também. E separar bem o que é a função do Banco Central e o que é a função da Comissão de Valores Mobiliários. Óbvio, sobre o passado, identificados eventos como esses que você falou, de talvez multas leves ou de passadas de pano, isso também deve ser endereçado segundo a própria lei. Felipe Salto, muito obrigado por nos atender nessa quarta-feira. Uma ótima tarde para você. Volte sempre e obrigado pela sua disponibilidade aqui com o All News. Imagina, um abraço a você, Mauro, e também ao Beto.